assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A vida do Filho de Deus, contada por um ângulo que você nunca viu. A realidade das Escrituras Sagradas sai das páginas da Bíblia para encher os seus olhos e o seu coração com a presença de Deus. Uma história rica de detalhes e muitos milagres, operados através do poder de Deus investido em Jesus Cristo. Um homem que transformou para sempre a história da humanidade e se tornou o único caminho para que o homem tenha um encontro verdadeiro com Deus. Se você não conhece a história do Rei dos Reis, Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade. Os lindos exemplos e ensinamentos deixados pelo Filho de Deus têm o poder de transformar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Você faz parte desta história, pois foi por você que Deus se fez carne e veio ao mundo. Ele é a esperança para todos aqueles que se sentem sobrecarregados e aflitos. Experimente conhecer a poderosa trajetória vivida pelo Filho de Deus em favor da sua vida. A história começa mostrando como estava o mundo naquela época. O povo judeu estava sofrendo demais. A terra deles, a Judéia, estava sendo dominada pelos romanos, que eram tipo um império fortão que mandava em tudo. Era soldado para todo lado, cobrança de impostos, gente passando necessidade e, claro, um monte de gente esperando um salvador. Eles acreditavam que Deus ia mandar alguém para libertar todo mundo, o tal do Messias. Aí a cena muda e a gente vê a história começando de verdade. Maria, uma moça simples, é visitada por um anjo. Ele diz que ela vai ter um filho especial, o Filho de Deus. E mesmo sendo virgem, ela acredita e aceita. Depois disso, ela se casa com José, que também topa essa missão maluca. Logo, os dois têm que viajar até Belém por causa de um recenseamento. Basicamente, o governo queria contar quanta gente tinha. E adivinha? Maria tá grávida e prestes a dar à luz. Eles não acham lugar para ficar. Tudo lotado, então acabam indo parar num estábulo, no meio dos bichos mesmo. É lá que Jesus nasce. Bem simples, bem humilde. Nada de palácio, nada de luxo. Depois disso, uns pastores que estavam cuidando das ovelhas recebem uma visita de anjos que avisam sobre o nascimento. Eles vão lá ver o bebê. Também aparecem uns caras que vieram de longe, os reis magos, que seguiram uma estrela no céu. Eles trazem presentes, ouro, incenso e mirra. Mas olha só, o rei da época, Herodes, não gosta nada dessa história de novo rei nascendo. Fica com medo de perder o trono. Então Herodes faz uma coisa horrível. Manda matar todos os meninos pequenos de Belém para garantir que esse tal rei não cresça e tome o lugar dele. Mas Deus avisa José num sonho, e ele foge com Maria e Jesus para o Egito. Só depois que Herodes morre é que eles voltam e vão morar numa cidade chamada Nazaré. Passa um tempão e a gente vê João Batista aparecendo. Ele é tipo um profeta meio doido que vive no deserto comendo gafanhoto e mel. Ele fica avisando que alguém muito maior que ele está chegando. João batiza as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento. Um dia, Jesus aparece por lá e pede para ser batizado também. João até tenta dizer não, você que devia me batizar. Swing, mas Jesus insiste. Quando João batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz do céu diz que Jesus é o Filho amado de Deus. É tipo um momento mágico, de arrepiar. Depois disso, Jesus vai para o deserto, sozinho, e fica lá 40 dias sem comer, só orando. Nesse tempo, o diabo aparece e tenta enganar Jesus 3 vezes, oferecendo poder, comida e fama. Mas Jesus não cai em nenhuma. Ele resiste firme e mostra que está pronto para começar sua missão. Aí começa uma nova fase da vida dele. Ele começa a andar pelas cidades, falar com as pessoas, curar doentes e ensinar sobre o amor de Deus. Mas essa parte é mais pra frente. O começo do filme foca bem nessa preparação. O nascimento, a fuga do perigo, o batismo e o momento no deserto. É como se tudo estivesse sendo preparado direitinho. Nada foi por acaso. Desde os presentes dos magos até a proteção contra Herodes, tudo estava nos planos de Deus. E o mais legal é ver que Jesus não veio como um rei cheio de luxo, mas como uma pessoa simples, para mostrar que Deus se importa com todo mundo, até com os mais humildes. Depois daquele momento marcante em que Jesus é batizado e resiste às tentações no deserto, ele volta com tudo.
decidido a começar sua missão. Ele começa a andar por várias cidades e vilarejos, falando com as pessoas, ajudando, curando e ensinando. Primeira coisa, ele começa a juntar um grupo de seguidores. Não eram pessoas ricas ou importantes, não. Ele escolhe gente comum, pescadores, cobradores de impostos, gente que ninguém dava muito valor. Os primeiros são Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Jesus passa por eles e diz: "Vem comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente." Eles largam tudo na hora e vão com ele. A fama de Jesus começa a crescer rápido. Onde ele passa, acontece milagre. Um cego volta a enxergar. Um paralítico levanta e anda. Um leproso, que ninguém chegava perto, é curado com um simples toque. E o mais louco, Jesus nem precisava fazer nada grandioso. Às vezes ele só dizia: "Seja curado", e pronto. E as pessoas ficavam tipo: "O que está acontecendo aqui?" Mas não era só milagre, não. Jesus também falava umas coisas que deixavam todo mundo pensando. Ele contava parábolas, que são histórias curtas com um ensinamento no meio, tipo a do bom samaritano, que ensina a ajudar o outro, mesmo que ele seja diferente de você. Ou a do filho pródigo, que fala sobre perdão. E aí começa o problema. Quanto mais gente seguia Jesus, mais os líderes religiosos ficavam incomodados. Os fariseus, que eram tipo os mestres da lei da época, não gostavam nada da forma como Jesus falava de Deus. Eles achavam que ele estava quebrando as regras, ensinando diferente do que estava escrito. E ainda por cima dizendo que ele era o Filho de Deus. Para eles, isso era uma baita blasfêmia. Mas Jesus não se calava. Ele via que esses líderes eram muito rígidos, julgavam todo mundo, e às vezes nem praticavam o que ensinavam. Então ele não tinha medo de falar na cara, chamava eles de hipócritas, dizia que eles limpavam o copo por fora, mas por dentro estava tudo sujo. Imagina a treta que isso causava. E enquanto isso, mais milagres iam acontecendo. Teve um dia que uma multidão estava seguindo Jesus, todo mundo com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou e multiplicou tudo. Sério, alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou comida. A galera ficou de boca aberta. Outro momento marcante é quando ele acalma uma tempestade. Os discípulos estavam num barco, o mar ficou agitado, todo mundo achando que ia morrer, e Jesus, dormindo. Aí ele acorda, levanta e fala pro vento e pro mar: "Acalmem-se." E tudo fica calmo na hora. Tipo, quem faz isso? Até os discípulos ficam: "Quem é esse homem que até o vento obedece?" Ah, e lembra do João Batista? Ele continuava pregando, mas acabou preso por criticar o rei Herodes, que tinha se casado com a mulher do irmão. João é preso e, infelizmente, acaba sendo decapitado. Foi uma grande perda, e Jesus ficou muito triste. Mesmo com toda essa confusão, Jesus não parava. Ele curava no sábado, o que era proibido segundo os líderes religiosos. E ainda dizia que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele entrava na casa de pecadores, comia com cobradores de impostos e prostitutas, e mostrava que Deus amava todo mundo, não só os certinhos. Teve uma cena pesada também. Jesus entra no templo, vê um monte de gente vendendo coisas, fazendo comércio com a fé, e fica bravo. Ele vira as mesas, expulsa os vendedores e diz: "A casa do meu pai é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões." A partir daí, os líderes religiosos decidem que Jesus precisa ser parado. Eles começam a planejar um jeito de prender e matar ele, mas com cuidado, porque o povo gostava demais de Jesus. Jesus já estava famoso. Muita gente seguia ele, acreditava nas palavras, se emocionava com os milagres. Mas também tinha um monte de gente querendo ver ele calado de uma vez. Os líderes religiosos, tipo os fariseus e os sacerdotes, estavam furiosos. Eles achavam que Jesus era uma ameaça, não só para as leis deles, mas para o controle que eles tinham sobre o povo. E o pior, eles estavam com medo dos romanos também. Achavam que se Jesus continuasse crescendo, ia rolar uma revolta e os romanos iam acabar com tudo. Aí Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele chega montado num jumentinho e o povo começa a gritar "Hosana" e espalhar ramos pelo chão. Tipo uma recepção de rei mesmo, só que ao invés de entrar num castelo, Jesus vai direto para o templo. E lá, ele vê de novo aquele monte de gente vendendo coisas,
enganando o povo, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E como na parte anterior, ele fica indignado, vira as bancas e manda todo mundo embora. Isso só coloca mais lenha na fogueira. Os líderes religiosos dizem: chega, agora ele tem que morrer. Mas tem um problema. Eles não podem matar ninguém por conta própria. Então eles precisam dar um jeito de envolver os romanos. E aí entra um nome triste nessa história: Judas. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas acaba traindo o mestre. Os líderes oferecem dinheiro, 30 moedas de prata, e Judas topa entregar Jesus. É de cortar o coração, porque ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos, mas acabou cedendo. Na noite da traição, Jesus reúne os discípulos para um jantar especial, a famosa última ceia. Lá, ele parte o pão e divide o vinho com eles, dizendo que aquele pão era o corpo dele, e o vinho, o sangue. Ele estava avisando de um jeito simbólico que ia morrer em breve, e ainda fala: um de vocês vai me trair. Imagina o clima nessa hora. A vida do Filho de Deus, contada por um ângulo que você nunca viu. A realidade das Escrituras Sagradas sai das páginas da Bíblia para encher os seus olhos e o seu coração com a presença de Deus. Uma história rica de detalhes e muitos milagres, operados através do poder de Deus investido em Jesus Cristo. Um homem que transformou para sempre a história da humanidade e se tornou o único caminho para que o homem tenha um encontro verdadeiro com Deus. Se você não conhece a história do Rei dos Reis, Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade. Os lindos exemplos e ensinamentos deixados pelo Filho de Deus têm o poder de transformar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Você faz parte desta história, pois foi por você que Deus se fez carne e veio ao mundo. Ele é a esperança para todos aqueles que se sentem sobrecarregados e aflitos. Experimente conhecer a poderosa trajetória vivida pelo Filho de Deus em favor da sua vida. A história começa mostrando como estava o mundo naquela época. O povo judeu estava sofrendo demais. A terra deles, a Judéia, estava sendo dominada pelos romanos, que eram tipo um império fortão que mandava em tudo. Era soldado para todo lado, cobrança de impostos, gente passando necessidade e, claro, um monte de gente esperando um salvador. Eles acreditavam que Deus ia mandar alguém para libertar todo mundo, o tal do Messias. Aí a cena muda e a gente vê a história começando de verdade. Maria, uma moça simples, é visitada por um anjo. Ele diz que ela vai ter um filho especial, o Filho de Deus. E mesmo sendo virgem, ela acredita e aceita. Depois disso, ela se casa com José, que também topa essa missão maluca. Logo, os dois têm que viajar até Belém por causa de um recenseamento. Basicamente, o governo queria contar quanta gente tinha. E adivinha? Maria está grávida e prestes a dar à luz. Eles não acham lugar para ficar, tudo lotado, então acabam indo parar num estábulo, no meio dos bichos mesmo. É lá que Jesus nasce. Bem simples, bem humilde. Nada de palácio, nada de luxo. Depois disso, uns pastores que estavam cuidando das ovelhas recebem uma visita de anjos que avisam sobre o nascimento. Eles vão lá ver o bebê. Também aparecem uns caras que vieram de longe, os reis magos, que seguiram uma estrela no céu. Eles trazem presentes, ouro, incenso e mirra. Mas olha só, o rei da época, Herodes, não gosta nada dessa história de novo rei nascendo. Fica com medo de perder o trono. Então Herodes faz uma coisa horrível. Manda matar todos os meninos pequenos de Belém para garantir que esse tal rei não cresça e tome o lugar dele. Mas Deus avisa José num sonho, e ele foge com Maria e Jesus para o Egito. Só depois que Herodes morre é que eles voltam e vão morar numa cidade chamada Nazaré. Passa um tempão e a gente vê João Batista aparecendo. Ele é tipo um profeta meio doido que vive no deserto comendo gafanhoto e mel. Ele fica avisando que alguém muito maior que ele está chegando. João batiza as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento. Um dia, Jesus aparece por lá e pede para ser batizado também. João até tenta dizer: não, você que devia me batizar. Swing, mas Jesus insiste. Quando João batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz do céu diz que Jesus é o Filho amado de Deus. É tipo um momento mágico, de arrepiar. Depois disso, Jesus vai para o deserto, sozinho, e fica lá 40 dias sem comer, só orando. Nesse tempo, o diabo aparece e tenta enganar Jesus 3 vezes, oferecendo poder, comida e fama.
Mas Jesus não cai em nenhuma. Ele resiste firme e mostra que está pronto para começar sua missão. Aí começa uma nova fase da vida dele. Ele começa a andar pelas cidades, falar com as pessoas, curar doentes e ensinar sobre o amor de Deus. Mas essa parte é mais pra frente. O começo do filme foca bem nessa preparação. O nascimento, a fuga do perigo, o batismo e o momento no deserto. É como se tudo estivesse sendo preparado direitinho. Nada foi por acaso. Desde os presentes dos magos até a proteção contra Herodes, tudo estava nos planos de Deus. E o mais legal é ver que Jesus não veio como um rei cheio de luxo, mas como uma pessoa simples, para mostrar que Deus se importa com todo mundo, até com os mais humildes. Depois daquele momento marcante em que Jesus é batizado e resiste às tentações no deserto, ele volta com tudo, decidido a começar sua missão. Ele começa a andar por várias cidades e vilarejos, falando com as pessoas, ajudando, curando e ensinando. Primeira coisa, ele começa a juntar um grupo de seguidores. Não eram pessoas ricas ou importantes, não. Ele escolhe gente comum, pescadores, cobradores de impostos, gente que ninguém dava muito valor. Os primeiros são Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Jesus passa por eles e diz: "Vem comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente." Eles largam tudo na hora e vão com ele. A fama de Jesus começa a crescer rápido. Onde ele passa, acontece milagre. Um cego volta a enxergar. Um paralítico levanta e anda. Um leproso, que ninguém chegava perto, é curado com um simples toque. E o mais louco, Jesus nem precisava fazer nada grandioso. Às vezes ele só dizia: "Seja curado", e pronto. E as pessoas ficavam tipo: "O que está acontecendo aqui?" Mas não era só milagre, não. Jesus também falava umas coisas que deixavam todo mundo pensando. Ele contava parábolas, que são histórias curtas com um ensinamento no meio, tipo a do bom samaritano, que ensina a ajudar o outro, mesmo que ele seja diferente de você. Ou a do filho pródigo, que fala sobre perdão. E aí começa o problema. Quanto mais gente seguia Jesus, mais os líderes religiosos ficavam incomodados. Os fariseus, que eram tipo os mestres da lei da época, não gostavam nada da forma como Jesus falava de Deus. Eles achavam que ele estava quebrando as regras, ensinando diferente do que estava escrito. E ainda por cima dizendo que ele era o Filho de Deus. Para eles, isso era uma baita blasfêmia. Mas Jesus não se calava. Ele via que esses líderes eram muito rígidos, julgavam todo mundo, e às vezes nem praticavam o que ensinavam. Então ele não tinha medo de falar na cara, chamava eles de hipócritas, dizia que eles limpavam o copo por fora, mas por dentro estava tudo sujo. Imagina a treta que isso causava. E enquanto isso, mais milagres iam acontecendo. Teve um dia que uma multidão estava seguindo Jesus, todo mundo com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou e multiplicou tudo. Sério, alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou comida. A galera ficou de boca aberta. Outro momento marcante é quando ele acalma uma tempestade. Os discípulos estavam num barco, o mar ficou agitado, todo mundo achando que ia morrer, e Jesus, dormindo. Aí ele acorda, levanta e fala pro vento e pro mar: "Acalmem-se." E tudo fica calmo na hora. Tipo, quem faz isso? Até os discípulos ficam: "Quem é esse homem que até o vento obedece?" Ah, e lembra do João Batista? Ele continuava pregando, mas acabou preso por criticar o rei Herodes, que tinha se casado com a mulher do irmão. João é preso e, infelizmente, acaba sendo decapitado. Foi uma grande perda, e Jesus ficou muito triste. Mesmo com toda essa confusão, Jesus não parava. Ele curava no sábado, o que era proibido segundo os líderes religiosos. E ainda dizia que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele entrava na casa de pecadores, comia com cobradores de impostos e prostitutas, e mostrava que Deus amava todo mundo, não só os certinhos. Teve uma cena pesada também. Jesus entra no templo, vê um monte de gente vendendo coisas, fazendo comércio com a fé, e fica bravo. Ele vira as mesas, expulsa os vendedores e diz: "A casa do meu pai é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões." A partir daí, os líderes religiosos decidem que Jesus precisa ser parado. Eles começam a planejar um jeito de prender e matar ele, mas com cuidado, porque o povo gostava demais de Jesus. Jesus já estava famoso. Muita gente seguia ele,
acreditava nas palavras, se emocionava com os milagres. Mas também tinha um monte de gente querendo ver ele calado de uma vez. Os líderes religiosos, tipo os fariseus e os sacerdotes, estavam furiosos. Eles achavam que Jesus era uma ameaça, não só para as leis deles, mas para o controle que eles tinham sobre o povo. E o pior, eles estavam com medo dos romanos também. Achavam que se Jesus continuasse crescendo, ia rolar uma revolta e os romanos iam acabar com tudo. Aí Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele chega montado num jumentinho e o povo começa a gritar "Hosana" e espalhar ramos pelo chão. Tipo uma recepção de rei mesmo, só que ao invés de entrar num castelo, Jesus vai direto para o templo. E lá, ele vê de novo aquele monte de gente vendendo coisas, enganando o povo, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E como na parte anterior, ele fica indignado, vira as bancas e manda todo mundo embora. Isso só coloca mais lenha na fogueira. Os líderes religiosos dizem: chega, agora ele tem que morrer. Mas tem um problema. Eles não podem matar ninguém por conta própria. Então eles precisam dar um jeito de envolver os romanos. E aí entra um nome triste nessa história: Judas. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas acaba traindo o mestre. Os líderes oferecem dinheiro, 30 moedas de prata, e Judas topa entregar Jesus. É de cortar o coração, porque ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos, mas acabou cedendo. Na noite da traição, Jesus reúne os discípulos para um jantar especial, a famosa última ceia. Lá, ele parte o pão e divide o vinho com eles, dizendo que aquele pão era o corpo dele, e o vinho, o sangue. Ele estava avisando de um jeito simbólico que ia morrer em breve, e ainda fala: um de vocês vai me trair. Imagina o clima nessa hora. A vida do Filho de Deus, contada por um ângulo que você nunca viu. A realidade das Escrituras Sagradas sai das páginas da Bíblia para encher os seus olhos e o seu coração com a presença de Deus. Uma história rica de detalhes e muitos milagres, operados através do poder de Deus investido em Jesus Cristo. Um homem que transformou para sempre a história da humanidade e se tornou o único caminho para que o homem tenha um encontro verdadeiro com Deus. Se você não conhece a história do Rei dos Reis, Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade. Os lindos exemplos e ensinamentos deixados pelo Filho de Deus têm o poder de transformar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Você faz parte desta história, pois foi por você que Deus se fez carne e veio ao mundo. Ele é a esperança para todos aqueles que se sentem sobrecarregados e aflitos. Experimente conhecer a poderosa trajetória vivida pelo Filho de Deus em favor da sua vida. A história começa mostrando como estava o mundo naquela época. O povo judeu estava sofrendo demais. A terra deles, a Judéia, estava sendo dominada pelos romanos, que eram tipo um império fortão que mandava em tudo. Era soldado para todo lado, cobrança de impostos, gente passando necessidade e, claro, um monte de gente esperando um salvador. Eles acreditavam que Deus ia mandar alguém para libertar todo mundo, o tal do Messias. Aí a cena muda e a gente vê a história começando de verdade. Maria, uma moça simples, é visitada por um anjo. Ele diz que ela vai ter um filho especial, o Filho de Deus. E mesmo sendo virgem, ela acredita e aceita. Depois disso, ela se casa com José, que também topa essa missão maluca. Logo, os dois têm que viajar até Belém por causa de um recenseamento. Basicamente, o governo queria contar quanta gente tinha. E adivinha? Maria está grávida e prestes a dar à luz. Eles não acham lugar para ficar. Tudo lotado, então acabam indo parar num estábulo, no meio dos bichos mesmo. É lá que Jesus nasce. Bem simples, bem humilde. Nada de palácio, nada de luxo. Depois disso, uns pastores que estavam cuidando das ovelhas recebem uma visita de anjos que avisam sobre o nascimento. Eles vão lá ver o bebê. Também aparecem uns caras que vieram de longe, os reis magos, que seguiram uma estrela no céu. Eles trazem presentes, ouro, incenso e mirra. Mas olha só, o rei da época, Herodes, não gosta nada dessa história de novo rei nascendo. Fica com medo de perder o trono. Então Herodes faz uma coisa horrível. Manda matar todos os meninos pequenos de Belém para garantir que esse tal rei não cresça e tome o lugar dele. Mas Deus avisa José num sonho, e ele foge com Maria e Jesus para o Egito. Só depois que Herodes morre é que eles voltam e vão morar numa cidade chamada Nazaré.
Passa um tempão e a gente vê João Batista aparecendo. Ele é tipo um profeta meio doido que vive no deserto comendo gafanhoto e mel. Ele fica avisando que alguém muito maior que ele está chegando. João batiza as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento. Um dia, Jesus aparece por lá e pede para ser batizado também. João até tenta dizer não, você que devia me batizar. Swing. Mas Jesus insiste. Quando João batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz do céu diz que Jesus é o Filho amado de Deus. É tipo um momento mágico, de arrepiar. Depois disso, Jesus vai para o deserto, sozinho, e fica lá 40 dias sem comer, só orando. Nesse tempo, o diabo aparece e tenta enganar Jesus 3 vezes, oferecendo poder, comida e fama. Mas Jesus não cai em nenhuma. Ele resiste firme e mostra que está pronto para começar sua missão. Aí começa uma nova fase da vida dele. Ele começa a andar pelas cidades, falar com as pessoas, curar doentes e ensinar sobre o amor de Deus. Mas essa parte é mais para frente. O começo do filme foca bem nessa preparação. O nascimento, a fuga do perigo, o batismo e o momento no deserto. É como se tudo estivesse sendo preparado direitinho. Nada foi por acaso. Desde os presentes dos magos até a proteção contra Herodes, tudo estava nos planos de Deus. E o mais legal é ver que Jesus não veio como um rei cheio de luxo, mas como uma pessoa simples, para mostrar que Deus se importa com todo mundo, até com os mais humildes. Depois daquele momento marcante em que Jesus é batizado e resiste às tentações no deserto, ele volta com tudo, decidido a começar sua missão. Ele começa a andar por várias cidades e vilarejos, falando com as pessoas, ajudando, curando e ensinando. Primeira coisa, ele começa a juntar um grupo de seguidores. Não eram pessoas ricas ou importantes, não. Ele escolhe gente comum, pescadores, cobradores de impostos, gente que ninguém dava muito valor. Os primeiros são Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Jesus passa por eles e diz: "Vem comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente." Eles largam tudo na hora e vão com ele. A fama de Jesus começa a crescer rápido. Onde ele passa, acontece milagre. Um cego volta a enxergar. Um paralítico levanta e anda. Um leproso, que ninguém chegava perto, é curado com um simples toque. E o mais louco, Jesus nem precisava fazer nada grandioso. Às vezes ele só dizia, "Seja curado", e pronto. E as pessoas ficavam tipo, "O que está acontecendo aqui?" Mas não era só milagre, não. Jesus também falava umas coisas que deixavam todo mundo pensando. Ele contava parábolas, que são histórias curtas com um ensinamento no meio, tipo a do bom samaritano, que ensina a ajudar o outro, mesmo que ele seja diferente de você. Ou a do filho pródigo, que fala sobre perdão. E aí começa o problema. Quanto mais gente seguia Jesus, mais os líderes religiosos ficavam incomodados. Os fariseus, que eram tipo os mestres da lei da época, não gostavam nada da forma como Jesus falava de Deus. Eles achavam que ele estava quebrando as regras, ensinando diferente do que estava escrito. E ainda por cima dizendo que ele era o Filho de Deus. Para eles, isso era uma baita blasfêmia. Mas Jesus não se calava. Ele via que esses líderes eram muito rígidos, julgavam todo mundo, e às vezes nem praticavam o que ensinavam. Então ele não tinha medo de falar na cara, chamava eles de hipócritas, dizia que eles limpavam o copo por fora, mas por dentro estava tudo sujo. Imagina a treta que isso causava. E enquanto isso, mais milagres iam acontecendo. Teve um dia que uma multidão estava seguindo Jesus, todo mundo com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou e multiplicou tudo. Sério, alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou comida. A galera ficou de boca aberta. Outro momento marcante é quando ele acalma uma tempestade. Os discípulos estavam num barco, o mar ficou agitado, todo mundo achando que ia morrer, e Jesus, dormindo. Aí ele acorda, levanta e fala pro vento e pro mar, "Acalmem-se." E tudo fica calmo na hora. Tipo, quem faz isso? Até os discípulos ficam. Quem é esse homem que até o vento obedece? Ah, e lembra do João Batista? Ele continuava pregando, mas acabou preso por criticar o rei Herodes, que tinha se casado com a mulher do irmão. João é preso e, infelizmente, acaba sendo decapitado. Foi uma grande perda, e Jesus ficou muito triste. Mesmo com toda essa confusão, Jesus não parava.
Ele curava no sábado, o que era proibido segundo os líderes religiosos. E ainda dizia que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele entrava na casa de pecadores, comia com cobradores de impostos e prostitutas, e mostrava que Deus amava todo mundo, não só os certinhos. Teve uma cena pesada também. Jesus entra no templo, vê um monte de gente vendendo coisas, fazendo comércio com a fé, e fica bravo. Ele vira as mesas, expulsa os vendedores e diz: "A casa do meu pai é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões." A partir daí, os líderes religiosos decidem que Jesus precisa ser parado. Eles começam a planejar um jeito de prender e matar ele, mas com cuidado, porque o povo gostava demais de Jesus. Jesus já estava famoso. Muita gente seguia ele, acreditava nas palavras, se emocionava com os milagres. Mas também tinha um monte de gente querendo ver ele calado de uma vez. Os líderes religiosos, tipo os fariseus e os sacerdotes, estavam furiosos. Eles achavam que Jesus era uma ameaça, não só para as leis deles, mas para o controle que eles tinham sobre o povo. E o pior, eles estavam com medo dos romanos também. Achavam que se Jesus continuasse crescendo, ia rolar uma revolta e os romanos iam acabar com tudo. Aí Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele chega montado num jumentinho e o povo começa a gritar "Hosana" e espalhar ramos pelo chão. Tipo uma recepção de rei mesmo, só que ao invés de entrar num castelo, Jesus vai direto para o templo. E lá, ele vê de novo aquele monte de gente vendendo coisas, enganando o povo, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E como na parte anterior, ele fica indignado, vira as bancas e manda todo mundo embora. Isso só coloca mais lenha na fogueira. Os líderes religiosos dizem: "Chega, agora ele tem que morrer." Mas tem um problema. Eles não podem matar ninguém por conta própria. Então eles precisam dar um jeito de envolver os romanos. E aí entra um nome triste nessa história: Judas. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas acaba traindo o mestre. Os líderes oferecem dinheiro, 30 moedas de prata, e Judas topa entregar Jesus. É de cortar o coração, porque ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos, mas acabou cedendo. Na noite da traição, Jesus reúne os discípulos para um jantar especial, a famosa última ceia. Lá, ele parte o pão e divide o vinho com eles, dizendo que aquele pão era o corpo dele, e o vinho, o sangue. Ele estava avisando de um jeito simbólico que ia morrer em breve, e ainda fala: "Um de vocês vai me trair." Imagina o clima nessa hora. A vida do Filho de Deus, contada por um ângulo que você nunca viu. A realidade das Escrituras Sagradas sai das páginas da Bíblia para encher os seus olhos e o seu coração com a presença de Deus. Uma história rica de detalhes e muitos milagres, operados através do poder de Deus investido em Jesus Cristo. Um homem que transformou para sempre a história da humanidade e se tornou o único caminho para que o homem tenha um encontro verdadeiro com Deus. Se você não conhece a história do Rei dos Reis, Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade. Os lindos exemplos e ensinamentos deixados pelo Filho de Deus têm o poder de transformar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Você faz parte desta história, pois foi por você que Deus se fez carne e veio ao mundo. Ele é a esperança para todos aqueles que se sentem sobrecarregados e aflitos. Experimente conhecer a poderosa trajetória vivida pelo Filho de Deus em favor da sua vida. A história começa mostrando como estava o mundo naquela época. O povo judeu estava sofrendo demais. A terra deles, a Judéia, estava sendo dominada pelos romanos, que eram tipo um império fortão que mandava em tudo. Era soldado para todo lado, cobrança de impostos, gente passando necessidade e, claro, um monte de gente esperando um salvador. Eles acreditavam que Deus ia mandar alguém para libertar todo mundo, o tal do Messias. Aí a cena muda e a gente vê a história começando de verdade. Maria, uma moça simples, é visitada por um anjo. Ele diz que ela vai ter um filho especial, o Filho de Deus. E mesmo sendo virgem, ela acredita e aceita. Depois disso, ela se casa com José, que também topa essa missão maluca. Logo, os dois têm que viajar até Belém por causa de um recenseamento. Basicamente, o governo queria contar quanta gente tinha. E adivinha? Maria tá grávida e prestes a dar à luz. Eles não acham lugar para ficar, tudo lotado, então acabam indo parar num estábulo, no meio dos bichos mesmo. É lá que Jesus nasce.
Bem simples, bem humilde, nada de palácio, nada de luxo. Depois disso, uns pastores que estavam cuidando das ovelhas recebem uma visita de anjos que avisam sobre o nascimento. Eles vão lá ver o bebê. Também aparecem uns caras que vieram de longe, os reis magos, que seguiram uma estrela no céu. Eles trazem presentes, ouro, incenso e mirra. Mas olha só, o rei da época, Herodes, não gosta nada dessa história de novo rei nascendo. Fica com medo de perder o trono. Então Herodes faz uma coisa horrível. Manda matar todos os meninos pequenos de Belém para garantir que esse tal rei não cresça e tome o lugar dele. Mas Deus avisa José num sonho, e ele foge com Maria e Jesus para o Egito. Só depois que Herodes morre é que eles voltam e vão morar numa cidade chamada Nazaré. Passa um tempão e a gente vê João Batista aparecendo. Ele é tipo um profeta meio doido que vive no deserto comendo gafanhoto e mel. Ele fica avisando que alguém muito maior que ele está chegando. João batiza as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento. Um dia, Jesus aparece por lá e pede para ser batizado também. João até tenta dizer não, você que devia me batizar. Swing, mas Jesus insiste. Quando João batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz do céu diz que Jesus é o Filho amado de Deus. É tipo um momento mágico, de arrepiar. Depois disso, Jesus vai para o deserto, sozinho, e fica lá 40 dias sem comer, só orando. Nesse tempo, o diabo aparece e tenta enganar Jesus 3 vezes, oferecendo poder, comida e fama. Mas Jesus não cai em nenhuma. Ele resiste firme e mostra que está pronto para começar sua missão. Aí começa uma nova fase da vida dele. Ele começa a andar pelas cidades, falar com as pessoas, curar doentes e ensinar sobre o amor de Deus. Mas essa parte é mais pra frente. O começo do filme foca bem nessa preparação. O nascimento, a fuga do perigo, o batismo e o momento no deserto. É como se tudo estivesse sendo preparado direitinho. Nada foi por acaso. Desde os presentes dos magos até a proteção contra Herodes, tudo estava nos planos de Deus. E o mais legal é ver que Jesus não veio como um rei cheio de luxo, mas como uma pessoa simples, para mostrar que Deus se importa com todo mundo, até com os mais humildes. Depois daquele momento marcante em que Jesus é batizado e resiste às tentações no deserto, ele volta com tudo, decidido a começar sua missão. Ele começa a andar por várias cidades e vilarejos, falando com as pessoas, ajudando, curando e ensinando. Primeira coisa, ele começa a juntar um grupo de seguidores. Não eram pessoas ricas ou importantes, não. Ele escolhe gente comum, pescadores, cobradores de impostos, gente que ninguém dava muito valor. Os primeiros são Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Jesus passa por eles e diz: "Vem comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente." Eles largam tudo na hora e vão com ele. A fama de Jesus começa a crescer rápido. Onde ele passa, acontece milagre. Um cego volta a enxergar. Um paralítico levanta e anda. Um leproso, que ninguém chegava perto, é curado com um simples toque. E o mais louco, Jesus nem precisava fazer nada grandioso. Às vezes ele só dizia, "Seja curado", e pronto. E as pessoas ficavam tipo, "O que está acontecendo aqui?" Mas não era só milagre, não. Jesus também falava umas coisas que deixavam todo mundo pensando. Ele contava parábolas, que são histórias curtas com um ensinamento no meio, tipo a do bom samaritano, que ensina a ajudar o outro, mesmo que ele seja diferente de você. Ou a do filho pródigo, que fala sobre perdão. E aí começa o problema. Quanto mais gente seguia Jesus, mais os líderes religiosos ficavam incomodados. Os fariseus, que eram tipo os mestres da lei da época, não gostavam nada da forma como Jesus falava de Deus. Eles achavam que ele estava quebrando as regras, ensinando diferente do que estava escrito. E ainda por cima dizendo que ele era o Filho de Deus. Para eles, isso era uma baita blasfêmia. Mas Jesus não se calava. Ele via que esses líderes eram muito rígidos, julgavam todo mundo, e às vezes nem praticavam o que ensinavam. Então ele não tinha medo de falar na cara, chamava eles de hipócritas, dizia que eles limpavam o copo por fora, mas por dentro estava tudo sujo. Imagina a treta que isso causava. E enquanto isso, mais milagres iam acontecendo. Teve um dia que uma multidão estava seguindo Jesus, todo mundo com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixinhos.
Jesus orou e multiplicou tudo. Sério, alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou comida. A galera ficou de boca aberta. Outro momento marcante é quando ele acalma uma tempestade. Os discípulos estavam num barco, o mar ficou agitado, todo mundo achando que ia morrer, e Jesus, dormindo. Aí ele acorda, levanta e fala pro vento e pro mar: acalmem-se. E tudo fica calmo na hora. Tipo, quem faz isso? Até os discípulos ficam: quem é esse homem que até o vento obedece? Ah, e lembra do João Batista? Ele continuava pregando, mas acabou preso por criticar o rei Herodes, que tinha se casado com a mulher do irmão. João é preso e, infelizmente, acaba sendo decapitado. Foi uma grande perda, e Jesus ficou muito triste. Mesmo com toda essa confusão, Jesus não parava. Ele curava no sábado, o que era proibido segundo os líderes religiosos. E ainda dizia que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele entrava na casa de pecadores, comia com cobradores de impostos e prostitutas, e mostrava que Deus amava todo mundo, não só os certinhos. Teve uma cena pesada também. Jesus entra no templo, vê um monte de gente vendendo coisas, fazendo comércio com a fé, e fica bravo. Ele vira as mesas, expulsa os vendedores e diz: a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A partir daí, os líderes religiosos decidem que Jesus precisa ser parado. Eles começam a planejar um jeito de prender e matar ele, mas com cuidado, porque o povo gostava demais de Jesus. Jesus já estava famoso. Muita gente seguia ele, acreditava nas palavras, se emocionava com os milagres. Mas também tinha um monte de gente querendo ver ele calado de uma vez. Os líderes religiosos, tipo os fariseus e os sacerdotes, estavam furiosos. Eles achavam que Jesus era uma ameaça, não só para as leis deles, mas para o controle que eles tinham sobre o povo. E o pior, eles estavam com medo dos romanos também. Achavam que se Jesus continuasse crescendo, ia rolar uma revolta e os romanos iam acabar com tudo. Aí Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele chega montado num jumentinho e o povo começa a gritar "Hosana" e espalhar ramos pelo chão. Tipo uma recepção de rei mesmo. Só que ao invés de entrar num castelo, Jesus vai direto para o templo. E lá, ele vê de novo aquele monte de gente vendendo coisas, enganando o povo, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E como na parte anterior, ele fica indignado, vira as bancas e manda todo mundo embora. Isso só coloca mais lenha na fogueira. Os líderes religiosos dizem: chega, agora ele tem que morrer. Mas tem um problema. Eles não podem matar ninguém por conta própria. Então eles precisam dar um jeito de envolver os romanos. E aí entra um nome triste nessa história: Judas. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas acaba traindo o mestre. Os líderes oferecem dinheiro, 30 moedas de prata, e Judas topa entregar Jesus. É de cortar o coração, porque ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos, mas acabou cedendo. Na noite da traição, Jesus reúne os discípulos para um jantar especial, a famosa última ceia. Lá, ele parte o pão e divide o vinho com eles, dizendo que aquele pão era o corpo dele, e o vinho, o sangue. Ele estava avisando de um jeito simbólico que ia morrer em breve, e ainda fala: um de vocês vai me trair. Imagina o clima nessa hora. A vida do Filho de Deus, contada por um ângulo que você nunca viu. A realidade das Escrituras Sagradas sai das páginas da Bíblia para encher os seus olhos e o seu coração com a presença de Deus. Uma história rica de detalhes e muitos milagres, operados através do poder de Deus investido em Jesus Cristo. Um homem que transformou para sempre a história da humanidade e se tornou o único caminho para que o homem tenha um encontro verdadeiro com Deus. Se você não conhece a história do Rei dos Reis, Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade. Os lindos exemplos e ensinamentos deixados pelo Filho de Deus têm o poder de transformar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Você faz parte desta história, pois foi por você que Deus se fez carne e veio ao mundo. Ele é a esperança para todos aqueles que se sentem sobrecarregados e aflitos. Experimente conhecer a poderosa trajetória vivida pelo Filho de Deus em favor da sua vida. A história começa mostrando como estava o mundo naquela época. O povo judeu estava sofrendo demais. A terra deles, a Judéia, estava sendo dominada pelos romanos, que eram tipo um império fortão que mandava em tudo.
Era soldado para todo lado, cobrança de impostos, gente passando necessidade e, claro, um monte de gente esperando um salvador. Eles acreditavam que Deus ia mandar alguém para libertar todo mundo, o tal do Messias. Aí a cena muda e a gente vê a história começando de verdade. Maria, uma moça simples, é visitada por um anjo. Ele diz que ela vai ter um filho especial, o Filho de Deus. E mesmo sendo virgem, ela acredita e aceita. Depois disso, ela se casa com José, que também topa essa missão maluca. Logo, os dois têm que viajar até Belém por causa de um recenseamento. Basicamente, o governo queria contar quanta gente tinha. E adivinha? Maria tá grávida e prestes a dar à luz. Eles não acham lugar para ficar, tudo lotado, então acabam indo parar num estábulo, no meio dos bichos mesmo. É lá que Jesus nasce. Bem simples, bem humilde. Nada de palácio, nada de luxo. Depois disso, uns pastores que estavam cuidando das ovelhas recebem uma visita de anjos que avisam sobre o nascimento. Eles vão lá ver o bebê. Também aparecem uns caras que vieram de longe, os reis magos, que seguiram uma estrela no céu. Eles trazem presentes, ouro, incenso e mirra. Mas olha só, o rei da época, Herodes, não gosta nada dessa história de novo rei nascendo. Fica com medo de perder o trono. Então Herodes faz uma coisa horrível. Manda matar todos os meninos pequenos de Belém para garantir que esse tal rei não cresça e tome o lugar dele. Mas Deus avisa José num sonho, e ele foge com Maria e Jesus para o Egito. Só depois que Herodes morre é que eles voltam e vão morar numa cidade chamada Nazaré. Passa um tempão e a gente vê João Batista aparecendo. Ele é tipo um profeta meio doido que vive no deserto comendo gafanhoto e mel. Ele fica avisando que alguém muito maior que ele está chegando. João batiza as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento. Um dia, Jesus aparece por lá e pede para ser batizado também. João até tenta dizer não, você que devia me batizar. Swing, mas Jesus insiste. Quando João batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz do céu diz que Jesus é o Filho amado de Deus. É tipo um momento mágico, de arrepiar. Depois disso, Jesus vai para o deserto, sozinho, e fica lá 40 dias sem comer, só orando. Nesse tempo, o diabo aparece e tenta enganar Jesus 3 vezes, oferecendo poder, comida e fama. Mas Jesus não cai em nenhuma. Ele resiste firme e mostra que está pronto para começar sua missão. Aí começa uma nova fase da vida dele. Ele começa a andar pelas cidades, falar com as pessoas, curar doentes e ensinar sobre o amor de Deus. Mas essa parte é mais pra frente. O começo do filme foca bem nessa preparação. O nascimento, a fuga do perigo, o batismo e o momento no deserto. É como se tudo estivesse sendo preparado direitinho. Nada foi por acaso. Desde os presentes dos magos até a proteção contra Herodes, tudo estava nos planos de Deus. E o mais legal é ver que Jesus não veio como um rei cheio de luxo, mas como uma pessoa simples, para mostrar que Deus se importa com todo mundo, até com os mais humildes. Depois daquele momento marcante em que Jesus é batizado e resiste às tentações no deserto, ele volta com tudo, decidido a começar sua missão. Ele começa a andar por várias cidades e vilarejos, falando com as pessoas, ajudando, curando e ensinando. Primeira coisa, ele começa a juntar um grupo de seguidores. Não eram pessoas ricas ou importantes, não. Ele escolhe gente comum, pescadores, cobradores de impostos, gente que ninguém dava muito valor. Os primeiros são Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Jesus passa por eles e diz: "Vem comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente." Eles largam tudo na hora e vão com ele. A fama de Jesus começa a crescer rápido. Onde ele passa, acontece milagre. Um cego volta a enxergar. Um paralítico levanta e anda. Um leproso, que ninguém chegava perto, é curado com um simples toque. E o mais louco, Jesus nem precisava fazer nada grandioso. Às vezes ele só dizia, "Seja curado", e pronto. E as pessoas ficavam tipo, "O que está acontecendo aqui?" Mas não era só milagre, não. Jesus também falava umas coisas que deixavam todo mundo pensando. Ele contava parábolas, que são histórias curtas com um ensinamento no meio, tipo a do bom samaritano, que ensina a ajudar o outro, mesmo que ele seja diferente de você. Ou a do filho pródigo, que fala sobre perdão. E aí começa o problema. Quanto mais gente seguia Jesus,
mais os líderes religiosos ficavam incomodados. Os fariseus, que eram tipo os mestres da lei da época, não gostavam nada da forma como Jesus falava de Deus. Eles achavam que ele estava quebrando as regras, ensinando diferente do que estava escrito. E ainda por cima dizendo que ele era o Filho de Deus. Para eles, isso era uma baita blasfêmia. Mas Jesus não se calava. Ele via que esses líderes eram muito rígidos, julgavam todo mundo, e às vezes nem praticavam o que ensinavam. Então ele não tinha medo de falar na cara, chamava eles de hipócritas, dizia que eles limpavam o copo por fora, mas por dentro estava tudo sujo. Imagina a treta que isso causava. E enquanto isso, mais milagres iam acontecendo. Teve um dia que uma multidão estava seguindo Jesus, todo mundo com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou e multiplicou tudo. Sério, alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou comida. A galera ficou de boca aberta. Outro momento marcante é quando ele acalma uma tempestade. Os discípulos estavam num barco, o mar ficou agitado, todo mundo achando que ia morrer, e Jesus, dormindo. Aí ele acorda, levanta e fala pro vento e pro mar: acalmem-se. E tudo fica calmo na hora. Tipo, quem faz isso? Até os discípulos ficam: quem é esse homem que até o vento obedece? Ah, e lembra do João Batista? Ele continuava pregando, mas acabou preso por criticar o rei Herodes, que tinha se casado com a mulher do irmão. João é preso e, infelizmente, acaba sendo decapitado. Foi uma grande perda, e Jesus ficou muito triste. Mesmo com toda essa confusão, Jesus não parava. Ele curava no sábado, o que era proibido segundo os líderes religiosos. E ainda dizia que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele entrava na casa de pecadores, comia com cobradores de impostos e prostitutas, e mostrava que Deus amava todo mundo, não só os certinhos. Teve uma cena pesada também. Jesus entra no templo, vê um monte de gente vendendo coisas, fazendo comércio com a fé, e fica bravo. Ele vira as mesas, expulsa os vendedores e diz: a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A partir daí, os líderes religiosos decidem que Jesus precisa ser parado. Eles começam a planejar um jeito de prender e matar ele, mas com cuidado, porque o povo gostava demais de Jesus. Jesus já estava famoso. Muita gente seguia ele, acreditava nas palavras, se emocionava com os milagres. Mas também tinha um monte de gente querendo ver ele calado de uma vez. Os líderes religiosos, tipo os fariseus e os sacerdotes, estavam furiosos. Eles achavam que Jesus era uma ameaça, não só para as leis deles, mas para o controle que eles tinham sobre o povo. E o pior, eles estavam com medo dos romanos também. Achavam que se Jesus continuasse crescendo, ia rolar uma revolta e os romanos iam acabar com tudo. Aí Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele chega montado num jumentinho e o povo começa a gritar "Hosana" e espalhar ramos pelo chão. Tipo uma recepção de rei mesmo. Só que ao invés de entrar num castelo, Jesus vai direto para o templo. E lá, ele vê de novo aquele monte de gente vendendo coisas, enganando o povo, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E como na parte anterior, ele fica indignado, vira as bancas e manda todo mundo embora. Isso só coloca mais lenha na fogueira. Os líderes religiosos dizem: chega, agora ele tem que morrer. Mas tem um problema. Eles não podem matar ninguém por conta própria. Então eles precisam dar um jeito de envolver os romanos. E aí entra um nome triste nessa história: Judas. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas acaba traindo o mestre. Os líderes oferecem dinheiro, 30 moedas de prata, e Judas topa entregar Jesus. É de cortar o coração, porque ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos, mas acabou cedendo. Na noite da traição, Jesus reúne os discípulos para um jantar especial, a famosa última ceia. Lá, ele parte o pão e divide o vinho com eles, dizendo que aquele pão era o corpo dele, e o vinho, o sangue. Ele estava avisando de um jeito simbólico que ia morrer em breve, e ainda fala: um de vocês vai me trair. Imagina o clima nessa hora. A vida do Filho de Deus, contada por um ângulo que você nunca viu. A realidade das Escrituras Sagradas sai das páginas da Bíblia para encher os seus olhos e o seu coração com a presença de Deus. Uma história rica de detalhes e muitos milagres, operados através do poder de Deus investido em Jesus Cristo.
Um homem que transformou para sempre a história da humanidade e se tornou o único caminho para que o homem tenha um encontro verdadeiro com Deus. Se você não conhece a história do Rei dos Reis, Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade. Os lindos exemplos e ensinamentos deixados pelo Filho de Deus têm o poder de transformar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Você faz parte desta história, pois foi por você que Deus se fez carne e veio ao mundo. Ele é a esperança para todos aqueles que se sentem sobrecarregados e aflitos. Experimente conhecer a poderosa trajetória vivida pelo Filho de Deus em favor da sua vida. A história começa mostrando como estava o mundo naquela época. O povo judeu estava sofrendo demais. A terra deles, a Judéia, estava sendo dominada pelos romanos, que eram tipo um império fortão que mandava em tudo. Era soldado para todo lado, cobrança de impostos, gente passando necessidade e, claro, um monte de gente esperando um salvador. Eles acreditavam que Deus ia mandar alguém para libertar todo mundo, o tal do Messias. Aí a cena muda e a gente vê a história começando de verdade. Maria, uma moça simples, é visitada por um anjo. Ele diz que ela vai ter um filho especial, o Filho de Deus. E mesmo sendo virgem, ela acredita e aceita. Depois disso, ela se casa com José, que também topa essa missão maluca. Logo, os dois têm que viajar até Belém por causa de um recenseamento. Basicamente, o governo queria contar quanta gente tinha. E adivinha? Maria tá grávida e prestes a dar à luz. Eles não acham lugar para ficar. Tudo lotado, então acabam indo parar num estábulo, no meio dos bichos mesmo. É lá que Jesus nasce. Bem simples, bem humilde. Nada de palácio, nada de luxo. Depois disso, uns pastores que estavam cuidando das ovelhas recebem uma visita de anjos que avisam sobre o nascimento. Eles vão lá ver o bebê. Também aparecem uns caras que vieram de longe, os reis magos, que seguiram uma estrela no céu. Eles trazem presentes, ouro, incenso e mirra. Mas olha só, o rei da época, Herodes, não gosta nada dessa história de novo rei nascendo. Fica com medo de perder o trono. Então Herodes faz uma coisa horrível. Manda matar todos os meninos pequenos de Belém para garantir que esse tal rei não cresça e tome o lugar dele. Mas Deus avisa José num sonho, e ele foge com Maria e Jesus para o Egito. Só depois que Herodes morre é que eles voltam e vão morar numa cidade chamada Nazaré. Passa um tempão e a gente vê João Batista aparecendo. Ele é tipo um profeta meio doido que vive no deserto comendo gafanhoto e mel. Ele fica avisando que alguém muito maior que ele está chegando. João batiza as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento. Um dia, Jesus aparece por lá e pede para ser batizado também. João até tenta dizer não, você que devia me batizar. Swing, mas Jesus insiste. Quando João batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz do céu diz que Jesus é o Filho amado de Deus. É tipo um momento mágico, de arrepiar. Depois disso, Jesus vai para o deserto, sozinho, e fica lá 40 dias sem comer, só orando. Nesse tempo, o diabo aparece e tenta enganar Jesus 3 vezes, oferecendo poder, comida e fama. Mas Jesus não cai em nenhuma. Ele resiste firme e mostra que está pronto para começar sua missão. Aí começa uma nova fase da vida dele. Ele começa a andar pelas cidades, falar com as pessoas, curar doentes e ensinar sobre o amor de Deus. Mas essa parte é mais pra frente. O começo do filme foca bem nessa preparação. O nascimento, a fuga do perigo, o batismo e o momento no deserto. É como se tudo estivesse sendo preparado direitinho. Nada foi por acaso. Desde os presentes dos magos até a proteção contra Herodes, tudo estava nos planos de Deus. E o mais legal é ver que Jesus não veio como um rei cheio de luxo, mas como uma pessoa simples, para mostrar que Deus se importa com todo mundo, até com os mais humildes. Depois daquele momento marcante em que Jesus é batizado e resiste às tentações no deserto, ele volta com tudo, decidido a começar sua missão. Ele começa a andar por várias cidades e vilarejos, falando com as pessoas, ajudando, curando e ensinando. Primeira coisa, ele começa a juntar um grupo de seguidores. Não eram pessoas ricas ou importantes, não. Ele escolhe gente comum, pescadores, cobradores de impostos, gente que ninguém dava muito valor. Os primeiros são Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Jesus passa por eles e diz: "Vem comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente."
Eles largam tudo na hora e vão com ele. A fama de Jesus começa a crescer rápido. Onde ele passa, acontece milagre. Um cego volta a enxergar. Um paralítico levanta e anda. Um leproso, que ninguém chegava perto, é curado com um simples toque. E o mais louco, Jesus nem precisava fazer nada grandioso. Às vezes ele só dizia, seja curado, e pronto. E as pessoas ficavam tipo, o que está acontecendo aqui? Mas não era só milagre, não. Jesus também falava umas coisas que deixavam todo mundo pensando. Ele contava parábolas, que são histórias curtas com um ensinamento no meio, tipo a do bom samaritano, que ensina a ajudar o outro, mesmo que ele seja diferente de você. Ou a do filho pródigo, que fala sobre perdão. E aí começa o problema. Quanto mais gente seguia Jesus, mais os líderes religiosos ficavam incomodados. Os fariseus, que eram tipo os mestres da lei da época, não gostavam nada da forma como Jesus falava de Deus. Eles achavam que ele estava quebrando as regras, ensinando diferente do que estava escrito. E ainda por cima dizendo que ele era o Filho de Deus. Para eles, isso era uma baita blasfêmia. Mas Jesus não se calava. Ele via que esses líderes eram muito rígidos, julgavam todo mundo, e às vezes nem praticavam o que ensinavam. Então ele não tinha medo de falar na cara, chamava eles de hipócritas, dizia que eles limpavam o copo por fora, mas por dentro estava tudo sujo. Imagina a treta que isso causava. E enquanto isso, mais milagres iam acontecendo. Teve um dia que uma multidão estava seguindo Jesus, todo mundo com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou e multiplicou tudo. Sério, alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou comida. A galera ficou de boca aberta. Outro momento marcante é quando ele acalma uma tempestade. Os discípulos estavam num barco, o mar ficou agitado, todo mundo achando que ia morrer, e Jesus, dormindo. Aí ele acorda, levanta e fala pro vento e pro mar, acalmem-se. E tudo fica calmo na hora. Tipo, quem faz isso? Até os discípulos ficam. Quem é esse homem que até o vento obedece? Ah, e lembra do João Batista? Ele continuava pregando, mas acabou preso por criticar o rei Herodes, que tinha se casado com a mulher do irmão. João é preso e, infelizmente, acaba sendo decapitado. Foi uma grande perda, e Jesus ficou muito triste. Mesmo com toda essa confusão, Jesus não parava. Ele curava no sábado, o que era proibido segundo os líderes religiosos. E ainda dizia que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele entrava na casa de pecadores, comia com cobradores de impostos e prostitutas, e mostrava que Deus amava todo mundo, não só os certinhos. Teve uma cena pesada também. Jesus entra no templo, vê um monte de gente vendendo coisas, fazendo comércio com a fé, e fica bravo. Ele vira as mesas, expulsa os vendedores e diz: a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A partir daí, os líderes religiosos decidem que Jesus precisa ser parado. Eles começam a planejar um jeito de prender e matar ele, mas com cuidado, porque o povo gostava demais de Jesus. Jesus já estava famoso. Muita gente seguia ele, acreditava nas palavras, se emocionava com os milagres. Mas também tinha um monte de gente querendo ver ele calado de uma vez. Os líderes religiosos, tipo os fariseus e os sacerdotes, estavam furiosos. Eles achavam que Jesus era uma ameaça, não só para as leis deles, mas para o controle que eles tinham sobre o povo. E o pior, eles estavam com medo dos romanos também. Achavam que se Jesus continuasse crescendo, ia rolar uma revolta e os romanos iam acabar com tudo. Aí Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele chega montado num jumentinho e o povo começa a gritar "Hosana" e espalhar ramos pelo chão. Tipo uma recepção de rei mesmo, só que ao invés de entrar num castelo, Jesus vai direto para o templo. E lá, ele vê de novo aquele monte de gente vendendo coisas, enganando o povo, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E como na parte anterior, ele fica indignado, vira as bancas e manda todo mundo embora. Isso só coloca mais lenha na fogueira. Os líderes religiosos dizem: chega, agora ele tem que morrer. Mas tem um problema. Eles não podem matar ninguém por conta própria. Então eles precisam dar um jeito de envolver os romanos. E aí entra um nome triste nessa história: Judas. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas acaba traindo o mestre. Os líderes oferecem dinheiro, 30 moedas de prata,
e Judas topa entregar Jesus. É de cortar o coração, porque ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos, mas acabou cedendo. Na noite da traição, Jesus reúne os discípulos para um jantar especial, a famosa última ceia. Lá, ele parte o pão e divide o vinho com eles, dizendo que aquele pão era o corpo dele, e o vinho, o sangue. Ele estava avisando de um jeito simbólico que ia morrer em breve, e ainda fala: um de vocês vai me trair. Imagina o clima nessa hora. A vida do Filho de Deus, contada por um ângulo que você nunca viu. A realidade das Escrituras Sagradas sai das páginas da Bíblia para encher os seus olhos e o seu coração com a presença de Deus. Uma história rica de detalhes e muitos milagres, operados através do poder de Deus investido em Jesus Cristo. Um homem que transformou para sempre a história da humanidade e se tornou o único caminho para que o homem tenha um encontro verdadeiro com Deus. Se você não conhece a história do Rei dos Reis, Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade. Os lindos exemplos e ensinamentos deixados pelo Filho de Deus têm o poder de transformar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Você faz parte desta história, pois foi por você que Deus se fez carne e veio ao mundo. Ele é a esperança para todos aqueles que se sentem sobrecarregados e aflitos. Experimente conhecer a poderosa trajetória vivida pelo Filho de Deus em favor da sua vida. A história começa mostrando como estava o mundo naquela época. O povo judeu estava sofrendo demais. A terra deles, a Judéia, estava sendo dominada pelos romanos, que eram tipo um império fortão que mandava em tudo. Era soldado para todo lado, cobrança de impostos, gente passando necessidade e, claro, um monte de gente esperando um salvador. Eles acreditavam que Deus ia mandar alguém para libertar todo mundo, o tal do Messias. Aí a cena muda e a gente vê a história começando de verdade. Maria, uma moça simples, é visitada por um anjo. Ele diz que ela vai ter um filho especial, o Filho de Deus. E mesmo sendo virgem, ela acredita e aceita. Depois disso, ela se casa com José, que também topa essa missão maluca. Logo, os dois têm que viajar até Belém por causa de um recenseamento. Basicamente, o governo queria contar quanta gente tinha. E adivinha? Maria está grávida e prestes a dar à luz. Eles não acham lugar para ficar. Tudo lotado, então acabam indo parar num estábulo, no meio dos bichos mesmo. É lá que Jesus nasce. Bem simples, bem humilde. Nada de palácio, nada de luxo. Depois disso, uns pastores que estavam cuidando das ovelhas recebem uma visita de anjos que avisam sobre o nascimento. Eles vão lá ver o bebê. Também aparecem uns caras que vieram de longe, os reis magos, que seguiram uma estrela no céu. Eles trazem presentes, ouro, incenso e mirra. Mas olha só, o rei da época, Herodes, não gosta nada dessa história de novo rei nascendo. Fica com medo de perder o trono. Então Herodes faz uma coisa horrível. Manda matar todos os meninos pequenos de Belém para garantir que esse tal rei não cresça e tome o lugar dele. Mas Deus avisa José num sonho, e ele foge com Maria e Jesus para o Egito. Só depois que Herodes morre é que eles voltam e vão morar numa cidade chamada Nazaré. Passa um tempão e a gente vê João Batista aparecendo. Ele é tipo um profeta meio doido que vive no deserto comendo gafanhoto e mel. Ele fica avisando que alguém muito maior que ele está chegando. João batiza as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento. Um dia, Jesus aparece por lá e pede para ser batizado também. João até tenta dizer: não, você que devia me batizar. Swing, mas Jesus insiste. Quando João batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz do céu diz que Jesus é o Filho amado de Deus. É tipo um momento mágico, de arrepiar. Depois disso, Jesus vai para o deserto, sozinho, e fica lá 40 dias sem comer, só orando. Nesse tempo, o diabo aparece e tenta enganar Jesus 3 vezes, oferecendo poder, comida e fama. Mas Jesus não cai em nenhuma. Ele resiste firme e mostra que está pronto para começar sua missão. Aí começa uma nova fase da vida dele. Ele começa a andar pelas cidades, falar com as pessoas, curar doentes e ensinar sobre o amor de Deus. Mas essa parte é mais pra frente. O começo do filme foca bem nessa preparação. O nascimento, a fuga do perigo, o batismo e o momento no deserto. É como se tudo estivesse sendo preparado direitinho. Nada foi por acaso. Desde os presentes dos magos até a proteção contra Herodes,
Tudo estava nos planos de Deus. E o mais legal é ver que Jesus não veio como um rei cheio de luxo, mas como uma pessoa simples, para mostrar que Deus se importa com todo mundo, até com os mais humildes. Depois daquele momento marcante em que Jesus é batizado e resiste às tentações no deserto, ele volta com tudo, decidido a começar sua missão. Ele começa a andar por várias cidades e vilarejos, falando com as pessoas, ajudando, curando e ensinando. Primeira coisa, ele começa a juntar um grupo de seguidores. Não eram pessoas ricas ou importantes, não. Ele escolhe gente comum, pescadores, cobradores de impostos, gente que ninguém dava muito valor. Os primeiros são Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Jesus passa por eles e diz: "Vem comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente." Eles largam tudo na hora e vão com ele. A fama de Jesus começa a crescer rápido. Onde ele passa, acontece milagre. Um cego volta a enxergar. Um paralítico levanta e anda. Um leproso, que ninguém chegava perto, é curado com um simples toque. E o mais louco, Jesus nem precisava fazer nada grandioso. Às vezes ele só dizia: "Seja curado", e pronto. E as pessoas ficavam tipo: "O que está acontecendo aqui?" Mas não era só milagre, não. Jesus também falava umas coisas que deixavam todo mundo pensando. Ele contava parábolas, que são histórias curtas com um ensinamento no meio, tipo a do bom samaritano, que ensina a ajudar o outro, mesmo que ele seja diferente de você. Ou a do filho pródigo, que fala sobre perdão. E aí começa o problema. Quanto mais gente seguia Jesus, mais os líderes religiosos ficavam incomodados. Os fariseus, que eram tipo os mestres da lei da época, não gostavam nada da forma como Jesus falava de Deus. Eles achavam que ele estava quebrando as regras, ensinando diferente do que estava escrito. E ainda por cima dizendo que ele era o Filho de Deus. Para eles, isso era uma baita blasfêmia. Mas Jesus não se calava. Ele via que esses líderes eram muito rígidos, julgavam todo mundo e às vezes nem praticavam o que ensinavam. Então ele não tinha medo de falar na cara, chamava eles de hipócritas, dizia que eles limpavam o copo por fora, mas por dentro estava tudo sujo. Imagina a treta que isso causava. E enquanto isso, mais milagres iam acontecendo. Teve um dia que uma multidão estava seguindo Jesus, todo mundo com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou e multiplicou tudo. Sério, alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou comida. A galera ficou de boca aberta. Outro momento marcante é quando ele acalma uma tempestade. Os discípulos estavam num barco, o mar ficou agitado, todo mundo achando que ia morrer, e Jesus, dormindo. Aí ele acorda, levanta e fala pro vento e pro mar: "Acalmem-se." E tudo fica calmo na hora. Tipo, quem faz isso? Até os discípulos ficam: "Quem é esse homem que até o vento obedece?" Ah, e lembra do João Batista? Ele continuava pregando, mas acabou preso por criticar o rei Herodes, que tinha se casado com a mulher do irmão. João é preso e, infelizmente, acaba sendo decapitado. Foi uma grande perda, e Jesus ficou muito triste. Mesmo com toda essa confusão, Jesus não parava. Ele curava no sábado, o que era proibido segundo os líderes religiosos. E ainda dizia que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele entrava na casa de pecadores, comia com cobradores de impostos e prostitutas, e mostrava que Deus amava todo mundo, não só os certinhos. Teve uma cena pesada também. Jesus entra no templo, vê um monte de gente vendendo coisas, fazendo comércio com a fé, e fica bravo. Ele vira as mesas, expulsa os vendedores e diz: "A casa do meu pai é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões." A partir daí, os líderes religiosos decidem que Jesus precisa ser parado. Eles começam a planejar um jeito de prender e matar ele, mas com cuidado, porque o povo gostava demais de Jesus. Jesus já estava famoso. Muita gente seguia ele, acreditava nas palavras, se emocionava com os milagres. Mas também tinha um monte de gente querendo ver ele calado de uma vez. Os líderes religiosos, tipo os fariseus e os sacerdotes, estavam furiosos. Eles achavam que Jesus era uma ameaça, não só para as leis deles, mas para o controle que eles tinham sobre o povo. E o pior, eles estavam com medo dos romanos também. Achavam que se Jesus continuasse crescendo, ia rolar uma revolta e os romanos iam acabar com tudo. Aí Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém.
Ele chega montado num jumentinho e o povo começa a gritar "Hosana" e espalhar ramos pelo chão. Tipo uma recepção de rei mesmo, só que ao invés de entrar num castelo, Jesus vai direto para o templo. E lá, ele vê de novo aquele monte de gente vendendo coisas, enganando o povo, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E como na parte anterior, ele fica indignado, vira as bancas e manda todo mundo embora. Isso só coloca mais lenha na fogueira. Os líderes religiosos dizem: chega, agora ele tem que morrer. Mas tem um problema. Eles não podem matar ninguém por conta própria. Então eles precisam dar um jeito de envolver os romanos. E aí entra um nome triste nessa história: Judas. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas acaba traindo o mestre. Os líderes oferecem dinheiro, 30 moedas de prata, e Judas topa entregar Jesus. É de cortar o coração, porque ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos, mas acabou cedendo. Na noite da traição, Jesus reúne os discípulos para um jantar especial, a famosa última ceia. Lá, ele parte o pão e divide o vinho com eles, dizendo que aquele pão era o corpo dele, e o vinho, o sangue. Ele estava avisando de um jeito simbólico que ia morrer em breve, e ainda fala: um de vocês vai me trair. Imagina o clima nessa hora. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.